Olá, galera! Hoje nós vamos ver a segunda fonte cartográfica, onde nós podemos baixar de forma gratuita imagens raster, imagens de satélite, objetos raster. Existem várias, na verdade, a nível mundial, mas uma das que eu gosto bastante, porque tem bastante disponibilidade de fontes de dados e qualidade de imagem também, é a USGS, que é do governo americano, que é este aqui. Vocês entram no link que eu deixei embaixo do vídeo ou embaixo do vídeo da aula teórica sobre fontes cartográficas na nossa primeira aula. E vocês entram aqui no link gloves.usgs.gov. E como eu ainda não sou cadastrada aqui, vocês precisam se cadastrar fazendo clique aqui em login. Uma vez feito isso, vai nos sair uma janela parecida com esta, onde nos pede um nome de usuário e uma senha. Se vocês não tiverem, então vocês fazem clique aqui em Create New Account, onde nós vamos criar uma conta nova para poder ter acesso a esta base de dados, ou a este repositório. Então aqui ele nos vai pedir informação bem geral, como usuário, password ou senha. Sempre lembrem e tenham em conta que a senha tem que ter todas estas especificações aqui para não ter problemas futuros, e o nome do usuário também. Uma vez preenchido toda esta informação, que ele nos pede linkar com o nosso Gmail, nosso Hotmail, com algum e-mail que nós temos para fazer a autentificação do nosso usuário. Uma vez que fizemos isso, nós podemos entrar com o nosso usuário já. Neste caso, vocês podem ver aqui o nome do meu usuário, o perfil, ou algumas configurações. E se quisermos sair ou deslogar, né? Se quisermos deslogar. Então aqui é uma janela bastante didática. Na verdade, ele nos mostra um mapa parecido com o Google Earth, onde tem um zoom de mais e menos aqui embaixo. Além disso, tem duas formas de mapas, né? Um que é o satélite com marcadores, ou seja, com os limites políticos dos países. Se nós não quisermos ver isso, podemos tirar. E temos a outra segunda opção, para nós visualizarmos como mapa, né? Parecido com o Google Maps. Então, aqui nós podemos ver inclusive o relevo. Vocês podem ver aqui, o relevo não é nada mais que a altitude, né? No plano Z. Lembra a altitude que a gente viu metros sobre o nível do mar. Podemos ver aqui o relevo. No Brasil não influencia muito este relevo, porque não tem uma cadeia montanhosa, como aparece aqui, por exemplo, né? Apenas tem uma serra que não é tão alta também. Então, vamos tirar essa, vamos voltar a satélite. Para nós poder ter acesso àquelas imagens de satélite, nós vamos fazer zoom na área que nós queremos pesquisar. Por exemplo, eu vou fazer em Bragança, Pará, do estado de Pará. Bragança é uma região onde se encontra a maior área de manguezal, a maior área contínua de manguezais, e a maior reserva também, a maior cadeia de reservas extrativistas marinhas, né? Podemos ver aqui. Então, eu quero a imagem satelital disto. Então, eu posso ir marcando aqui. Vocês podem ver uma cruz aqui no mouse. Eu vou fazer clique aqui na minha primeira coordenada. Vou formando um polígono da área em qual eu vou pesquisar, né? Lembre que a imagem satelital, ela trabalha com quadrantes. Lembrando das projeções UTM que a gente viu, daquele quadrante mundial. Então, ele tem uma banda e uma zona específica para cada área, para cada região. Então, ele trabalha com quadrantes. Enquanto menor seja a área que nós selecionamos aqui, maior chances vamos ter de conseguirmos a imagem satelital que nós queremos. Então, essa é uma forma de nós localizar a nossa área, onde nós queremos baixar a imagem satelital, né? Ele nos dá aqui por defeito a latitude e a longitude em coordenadas da nossa área. Da mesma forma, nós
podemos ter a outra opção de inserir os pad e road. Os pad e road não é nada mais que as bandas e as zonas. Lembram que o Brasil se encontrava entre as zonas 18 até 25 aproximadamente, e entre as bandas M, N, principalmente aqui no norte. Então nós podemos inserir aqui também, ele nos vai mostrar as quadrículas, mas de uma forma mais fácil eu posso fazer desta forma. Então, após fazer isso, nós temos que colocar aqui uma data. A data é muito importante no momento de trabalhar com imagens de satélite, porque lembrem que o satélite ele passa ao redor da Terra, né? Então, passa todo ano, todos os anos, todos os dias. Então, cada dia é uma imagem diferente, ou cada mês é uma imagem diferente de uma determinada área. Então, isso influencia. Por exemplo, tem estudos de solo, da cobertura, das mudanças da cobertura do solo ao longo dos anos, né? Eu não sei se já viram alguns artigos que falam sobre essas modelagens ao longo dos anos. Então, aqui, por exemplo, eu posso ver os anos que eu tenho como opções aqui, das primeiras imagens de satélite. Eu vou colocar aqui 2017, 13 de junho, até fevereiro de 2019, 13 de fevereiro também. Então, mientras eu coloque maior os anos, maior a data, a extensão da data, uma escala temporal, eu vou ter mais chances, maior opções de encontrar mais imagens de satélite. Então, após de definir isso, eu posso inclusive definir os meses. Eu quero alguns meses determinados para estudos climatológicos, para estudos só no inverno, só no verão, ou em alguma outra estação de uma determinada área. Então, no caso, eu vou colocar todos. E eu vou diretamente... eu vou aqui adicionar critérios. Neste adicionar critérios, em datasets, na verdade, eu vou selecionar a fonte ou repositório de imagens de satélite. Vocês podem ver que aqui tem muitas fontes, muitos repositórios, né? Os mais importantes e os que são de graça são os Landsat. Landsat 4, que já estão aqui por definição, da coleção 1 e a coleção do nível 1 e do nível 2. Tem um Land Cover, tem as imagens LiDAR, eles atualizam também algumas vezes para quem estiver interessado. Tem imagens de radar, imagens de coleções da NASA, tem Aster, tem imagens de Sentinel também. Então, cada imagem, cada fonte, cada repositório investe na qualidade de imagens. A Landsat é o padrão, o que nós encontramos no Google Earth também. Outras imagens, como Sentinel e como LiDAR, por exemplo, o LiDAR, ele é possível obter imagens de satélite a uma altitude de 30 centímetros, né? Que é a menor possível, onde tu podes enxergar melhor o que tem nessa determinada área, a área urbana, as florestas, áreas desmatadas, etc. Estas imagens geralmente são pagas e são um pouco caras, né? São para estudos grandes, estudos bem específicos mesmo, assim, a nível nacional, a nível local. Então, cada fonte, como vou até falar aqui, todas as fontes, nem todas as fontes são de graça, tem algumas que são pagas. Mas as Landsats que eu selecionei aqui são de graça, então eu vou colocar Landsat 4 ou 5 nas duas coleções e vou clicar no Sentinel. E eu vou direto a resultados. Ele vai ser uma janela que está procurando essas imagens disponíveis aqui sobre essa área, né? Vocês podem ver aqui. Tenho vários modelos de imagens, algumas imagens bem poluídas, imagens com muitas nuvens. Bem poluídas que eu falo são com muitas nuvens, né? Porque o satélite obviamente não consegue, o raio do satélite não consegue enxergar mais de perto, não consegue traspassar essas nuvens. Então aqui vocês podem ver que tem vários botãozinhos. Se eu fizer clique na imagem, ele vai me dar uma janela da imagem de satélite, uma pré-visualização e informação bem técnica, bem específica daquela imagem, como
qualidade, o datum. Lembram que o datum a gente viu nas nossas aulas teóricas, datum WGS84, a projeção UTM, projeção de Mercator. Então, ele nos dá informações bem técnicas, né? Como quem foi a fonte, a órbita, dados sobre o satélite que tirou essa foto, etc. Eu vou fechar aqui essa imagem. Eu vou, por exemplo, eu vou colocar este pezinho, que é o footprint, ou seja, que este quadrante, essa imagem satelital está dentro deste quadrante. Lembra dos quadrantes e das bandas e das zonas que a gente viu. Eu posso clicar aqui para mostrar como um overlay, ou seja, eu posso olhar a imagem. Ele está carregando. Ele pode demorar um pouquinho, dependendo da qualidade da imagem. Algumas imagens lançadas são bem pesadas, então ela precisa de uma internet bem rápida para conseguir baixar essa imagem, né? Então aqui vocês podem ver que está baixando a minha imagem de satélite, né? Vocês podem ver que é bem diferente da imagem do Google Earth, é bem mais clara, né? Embora tenha muitas nuvens, esteja um pouco poluído. Essas nuvens eu posso editar, depois existem alguns softwares gratuitos onde eu posso editar e limpar essa minha imagem satelital. Dá para ver aqui os estuários bem definidos e tudo mais. Lembra que esta é uma imagem lançada que não tem muita qualidade, então não vai ser possível ver atributos ou características específicas daquela região. Aqui eu posso, este carrinho de venda, parece um carrinho de venda, ele me dá a opção de comprar aquela imagem em uma melhor qualidade, mais limpa, né? Posso ordenar essa imagem, claro que tem um custo isso. Ou eu posso baixar de forma gratuita neste link, Download Options. Eu faço clique neste iconozinho e ele me dá 2 formatos para baixar, para descarregar, né? Um pesa bem mais, ou seja, é todo o pacote de imagens. Com o pacote eu me refiro a isto. Aqui. Ele tem todas as bandas, ele tem as bandas infravermelhas, inclusive, onde eu posso analisar, dependendo da equação, e aquela banda que eu mostrei na nossa aula teórica, aquele gráfico. Então, vai incluir, vai ser possível descarregar ou baixar aquela imagem de satélite no formato completo, por isso que pesa mais, né? E aqui eu tenho uma versão mais em formato TIFF. TIFF é o formato parecido com as imagens de JPEG, só que TIFF é formato para imagem de satélite. Então eu faço clique em Download. Ele vai carregar, vai demorar dependendo da internet e ele vai me baixar aqui. Imagem de satélite em formato TIFF. Da mesma forma, eu posso ver aqui outras imagens, por exemplo, esta imagem aqui, que só me mostra uma parte. Se eu colocar sobrepor aqui na imagem, ele vai carregar. Eu vou desclicar aqui, eu vou clicar nesta imagem. Ele só me mostra uma outra parte de um outro quadrante. Então, se eu clicar aqui, ele vai completando, como vocês podem ver, né? Lembrem que eu falei que a imagem de satélite está dividida por quadrantes, né? Então, aqui vocês podem ver um quadrante. E para completar toda aquela minha área, eu preciso baixar várias imagens de satélite, como vocês podem ver aqui, né? Aqui é outra parte que completa, que é a parte de em cima. Então, na verdade, para eu obter todo este quadrante, todo esse polígono que eu defini como área, eu tenho que fazer clique em todas estas áreas, né? Para completar as minhas imagens de satélite. Aqui, né? Toda a parte aqui está completando a minha área. Então, vocês podem ver que do mesmo jeito, todas as imagens estão com uma nuvem que cobre, que pode ser limpada, como falei, com algum software.
Existe um software gratuito também para limpar essa imagem de satélite, e outro software pago seria o Envy. O Envy é muito bom para limpar imagem de satélite. Se eu abro aqui a minha imagem TIFF, eu posso ver o que foi baixado. Então, temos aqui a minha imagem de satélite, né? Vocês podem ver que está em alta definição e mostra as nuvens, o formato das nuvens, os estuários, os rios que tem aqui, né? De uma forma bem geral mesmo, assim. Vocês podem fazer zoom aqui, me mostrar algumas áreas de vegetação, algumas áreas sem vegetação também. Então, vai depender do tipo de estudo que eu fizer. Então, depois disso, o único que eu faço é deslogar. E é isso. É isso, galera. Qualquer dúvida, perguntem aí na plataforma do curso.